Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o transtorno do aspecto autista, que é abreviado como TEA. Então, o TEA realmente é algo que traz prejuízos ou não? Ou é apenas frescura? A gente precisa entender isso com calma. Eu sou Danilo, neuropsicopedagogo e estudante de psicologia, e a gente vai falar um pouco sobre o TEA. O TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então não é uma doença, é uma condição, é a forma que a pessoa funciona. E hoje no Brasil, o TEA é considerado uma deficiência, ou seja, pessoa com deficiência, PCD. E para ser TEA, precisa ter alguns critérios conforme o DSM-5. Hoje a gente vai dar alguns exemplos também, se a gente chama nível 1, nível 2, nível 3, autismo 1, 2 e 3, suporte 1, 2 ou 3, como é que é a nomenclatura correta para a gente falar. Mas o TEA, ele tem, por exemplo, diferença na comunicação e na interação social. Ele tem prejuízos na área social. Além de ter comportamentos repetitivos e sensibilidade sensorial, que faz parte do aspecto autista. Por que chama aspecto? Porque nem todo mundo sente da mesma coisa. A pessoa que é autista, cada um tem sua maneira de sentir. Tem pessoas que têm mais facilidade de interagir socialmente, mas tem prejuízo ainda, por isso que é considerado TEA. E tem pessoas que têm mais sensibilidade, tem outras pessoas que têm mais comportamentos repetitivos, que fazem estereotipias, que são comportamentos disfuncionais a fim de regular aquele momento, e a gente precisa entender isso. Ou aí as pessoas elas podem ter dificuldade. Hoje a gente não chama mais síndrome de Asperger, que é o autismo suporte 1. Hoje o DSM-5 usa a nomenclatura suporte 1, suporte 2, suporte 3. O nível de suporte não é porque o autismo mais leve, moderado ou grave. É a questão que precisa de mais suporte. Uma pessoa que é suporte 1, ela não é menos TEA do que o suporte 3, mas é porque ela precisa de menos suporte. É sobre dar assistência. A pessoa que tem suporte 2, ela precisa de um suporte maior do que o suporte 1. A pessoa que tem um suporte 3, ela precisa de um suporte de terceiro maior do que o 2 e do que o 3. E a gente precisa entender isso, que uma pessoa não é mais autista ou menos autista por causa do suporte. Elas todas são autistas, mas há o suporte que elas precisam receber que são diferentes. Por isso que é chamado aspecto, porque cada um reage de forma diferente. Tem pessoas que têm mais restrição, comportamentos mais repetitivos. Tem pessoas que têm mais dificuldade de interação social. Antes era usado como síndrome de Asperger. Na verdade, não sei se o termo era síndrome, mas era Asperger para o suporte 1. E era Asperger porque o médico que descobriu o autismo, o sobrenome dele era Asperger. Mas hoje a gente não usa mais esse termo, a gente usa suporte 1, autismo de suporte 1. No CID-11, essa nomenclatura de suporte, ela foi retirada. Hoje é autismo com deficiência intelectual e autismo sem deficiência intelectual. Autismo com prejuízos significativos na socialização, na comunicação, e autismo sem tanta prejuízos na comunicação. Então, no CID-11 não está mais usando esse termo de suporte 1, suporte 2 e suporte 3, porque isso traz muito confusão no senso comum. Para a gente que é conhecedor da ciência, que a gente estuda essa área, a gente sabe como funciona. Mas para quem não tem esse conhecimento e fica um pouco confuso mesmo, eu confesso, que pode achar que é mais autismo ou menos autismo. Acredito eu, por isso que o CID ele hoje tirou essa nomenclatura de suporte. Hoje é pessoas com autismo com deficiência intelectual e pessoas com autismo sem deficiência intelectual. Então fica mais fácil de compreender. E a gente precisa compreender que a parte do cérebro do autista, ele funciona de forma diferente.
porque a parte pré-frontal e temporal, ela está envolvido na comunicação, na fala social, na interação social. E isso pode interferir na relação que a gente tem que os autistas têm com as pessoas. Então, elas podem interagir de forma mais contraída. Mas por quê? É um medo social? É uma fobia social? Não, não é a fobia social. Eu fiz um vídeo sobre fobia social e é outra coisa. A fobia social pode estar atrelada ao autismo, mas não necessariamente é o autismo. O autista, ele precisa ter uma força maior para socializar, porque é muito estímulos para lidar. E os estímulos, eles causam sobrecarga no autismo, porque tem uma sensibilidade muito maior. Então, a amígdala, por exemplo, também, ela pode ser muito imperativa ou hiporreativa, porque a pessoa pode ter dificuldade na interação, na regulação emocional e na percepção emocional e suas interpretações. Então, o cerebelo também pode ter alterações, por exemplo, na coordenação motora, na atenção, e também pode ter alteração na integração social mesmo. Então, tudo isso pode ser prejudicado. Já a questão neurotransmissor e o autismo está muito atrelado, porque a neurociência ela vai explicar como funciona. Vou falar aqui uns básicos, que é a serotonina e a dopamina. Então, por exemplo, a serotonina ela pode influenciar em comportamentos repetitivos, a alteração da serotonina pode alterar e pode também fazer com que a pessoa fique mais ansiosa. Então, a pessoa com autismo ela tem uma tendência de ser mais ansiosa. Já a alteração na dopamina, ela pode ter uma desregulação na parte de recompensa. Por exemplo, interesses intensos e dificuldades em motivação social. Então, a dopamina em excesso, ela pode fazer a pessoa com TEA fazer que tenha muitos interesses específicos em algo, que a gente chama de hiperfoco. Então, aquilo traz muito prazer, falar sobre aquilo traz muito prazer, assistir aquilo dá muito prazer, ou fazer alguma atividade que dá muito prazer. Então, por isso que é muito o hipofoco. Já também pode ter uma diminuição na dopamina na interação social. Como a interação social é algo que causa muito cansaço, então não vai ser prazeroso, porque causa muito cansaço, fadiga, desregulação, causa crises, então isso não vai ser prazeroso. Então pode ter uma diminuição na dopamina por causa disso. E os prejuízos são muito significativos assim. Pode ter prejuízos sociais, porque para ser o TEA, um dos critérios é ter prejuízos sociais persistentes, também cognitivos, comportamentais, sensoriais. Então, por exemplo, na parte cognitiva pode ter interesse por temas específicos e pode ter problemas na execução, no planejamento, na execução de atividade, no início de atividades. Na interação social, a pessoa tende a se isolar, não porque ela tem medos só por causa disso, mas é por causa de um cansaço, uma fadiga depois da socialização. Comportamentais, as pessoas podem ter comportamentos de estereotipias, balançar o corpo para lá e para cá, ou assim, dessa forma, ou andar pela ponta dos dedos. Isso pode trazer prejuízos a longo prazo para a criança, no adulto. Então, a gente precisa falar sobre o aspecto autista, não traz prejuízo só para a criança, mas também para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso, traz prejuízos para todos os públicos. Por isso que é importante que todos os públicos tenham acesso ao processo de intervenção, que é multidisciplinar, que aí pode envolver psicoterapia, pode envolver ABA, pode envolver psicofarmacológico, psiquiatra, pode envolver também terapeuta ocupacional, em alguns casos fonoaudiólogo. Tudo isso vai ajudar de uma forma a desenvolver a pessoa que tem o TEA. Então, dentro da criança é mais importante, é mais fácil também e mais importante, porque ela pode ser estimulada desde a infância, não que adulto não pode. Só que ela sendo estimulada desde a infância, ela vai desenvolver as habilidades que tem déficits para quando chegar na fase adulta, diminuir os impactos. E a parte sensorial também é muito
prejudicada, porque às vezes pode cortar cabelo, não tem dificuldade. Muitos dos casos não consegue por causa do barulho da maquininha. Muitas das vezes tomar banho pode ser algo sensível, os barulhos pode trazer crises, então é algo multifacetorial, muito prejuízos e que pode realmente prejudicar e que realmente prejudica a pessoa com TEA. Aqui foi um breve resumo, espero que vocês tenham gostado. Encaminhe esse vídeo para psicoeducar as pessoas mesmo. Se você é ou você conhece alguém, você pode compartilhar esse vídeo. Deixe nos comentários como está sendo sua experiência, se você vive com alguém ou conhece alguém, ou se você é uma pessoa com autismo. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.